E se o nosso estado continuar na direção que ele está, tem chance que nos próximos anos vamos ter que transferir as nossas plantações daqui para um outro lugar. É assim que a vida funciona, né? Você praticamente cria um plano e aí o que acontece você faz o plano, execute o plano, espere que o plano saia dos trilhos e joga o plano fora, né? Eu percebi que tudo que eu tinha aprendido foi uma mentira. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada em vez de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anita Crepe, jornalista especializada em cannabis, e essa é a segunda temporada de Segredos do Ramo, uma série do Cannabis Hoje Pode, com entrevistas sobre empreendedorismo e negócios. Por aqui eu converso com os principais profissionais do ramo, a fim de conhecer os caminhos, as dores e as delícias de trabalhar com essa planta poderosa em uma indústria que cresce rápido, diante de um processo de legalização que já está rolando a todo vapor. A segunda temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de USA Hemp, Aleda, Simples Cannabis, Umora e Easy Labs. Essas são empresas que reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade para promover o crescimento do setor com informação e normalização do que um dia foi tabu. Gostou? Então fica aqui que eu já volto. Você busca uma alternativa natural para cuidar da sua saúde? A Simples Cannabis apresenta a solução. A empresa viabiliza o seu acesso a produtos de cannabis medicinal de forma legal e segura. Com uma rede de médicos comprometidos, a Simples Cannabis oferece avaliações especializadas e prescrições para atender às suas necessidades. Nesta jornada, o foco é proporcionar uma experiência tranquila e confiável, acreditando no poder da cannabis medicinal para melhorar a sua qualidade de vida. Agende agora uma avaliação e inicie seu caminho para uma vida mais saudável e equilibrada com cannabis medicinal. Afinal, a vida pode ser mais simples. Para saber mais, acesse simplescannabis.com.br. O meu convidado de hoje sonhou em trabalhar com cannabis quando ainda era apenas um adolescente. Hoje ele é CEO de uma das maiores empresas de plantio e produção de medicamentos à base de cannabis do mundo. Ou seja, se aqui nesse podcast falamos sobre empreendedorismo no ramo, esse cara tem muito que contar pra gente. Com uma área de cerca de 900 hectares de plantação nos Estados Unidos, e aqui eu gosto de lembrar que 1 hectare equivale a um campo de futebol, eu vou querer saber como foi que ele e a sua família construíram esse império e qual é o rolê para manter tudo isso funcionando. E claro, quais os próximos passos da USA Hemp no Brasil e no mundo. Rafael Redwood, seja muito bem-vindo ao Cannabis Hoje Pode. Anita, muito obrigado por nos ter aqui. Pra te falar a verdade, é um sonho que a gente nunca imaginou que podia até existir. O tanto que essa indústria se mudou deixa nós encabulados. É muito foda. Eu quero ouvir tudo isso de você, mas vamos lá. A gente sempre começa aqui perguntando o que os nossos convidados queriam ser quando crescessem, mas no seu caso, eu sei que a vontade de trabalhar com cannabis pintou ainda na adolescência. Então, eu queria saber, antes disso, tinha outra profissão, assim, rondando na sua cabeça que te atraísse? Bem, tinha duas profissões diferentes. Quando criança, eu tinha sonhos de voar pelo céu como piloto de caça na Força Aérea Americana. Quando a vida foi desenvolvendo, esses planos não alinharam muito bem. Aí, quando eu fui para a faculdade, era para estudar geologia de petróleo. Foi isso que eu até estava estudando antes que eu saí da faculdade para poder começar na indústria de cannabis. Olha só! Uau! Mas geologia de petróleo é o quê? Assim, é uma formação específica nisso? Ou, sei lá, geografia com especialização em outra coisa? Não, era especialização nisso específico. Eu estava estudando lá em Texas praticamente para entender sobre pedras diferentes, onde que petróleo fica ao redor do mundo e as formas de extração, praticamente. Uau, nunca tinha ouvido falar. Que massa. E vem cá,
E que louco também, né? Porque você saiu de estudar uma indústria que mais polui, né, digamos assim, para uma indústria que salva, né? Que traz soluções sustentáveis, que é a indústria da cannabis. Você pensou nisso, a respeito disso? Assim, você já fez alguma reflexão a esse respeito? Sim, isso é algo que tinha pesado no meu consciente muito, e quando eu estava estudando essa indústria na faculdade, era para ajudar a fazer esse setor um pouco melhor para o planeta. As formas que a gente dá conta de extrair óleo do subsoil hoje em dia, ela mudou muito nesses últimos 10 a 20 anos. Já imagino que vai continuar mudando muito ainda para esse lado que não é tão ruim para o planeta. Mas no fim do dia ainda precisamos de achar outras soluções. Com certeza. Mas é isso, né? A gente precisa entrar nessa indústria e trazer novas maneiras de fazer, porque não vai desaparecer de uma hora para outra, né? Então, melhor ter gente boa lá pensando nisso também. Mas, já falando aqui especificamente da sua trajetória, Rafa, você mora, então, nos Estados Unidos. Conta um pouco pra gente. Eu sei que você passou um tempo agora no Brasil. Queria saber o que você estava fazendo no Brasil essas semanas e como é, assim, onde você mora nos Estados Unidos, como é que é seu dia a dia aí? Bom, primeiro vamos começar sobre o Brasil. Sim, eu acabei de passar um pouco mais de 6 semanas aí para conhecer um pouco melhor sobre a indústria, como que tudo está desenvolvendo. Tive chance de encontrar e ter reuniões com vários órgãos do governo, Embrap, e várias outras categorias, várias universidades, doutores, hospitais, e assim, me deixou muito feliz sabendo que o tanto que essa indústria está sendo levada a sério aí na América Latina, e mostrou para mim que sim, o Brasil vai ser o líder desse setor nos próximos anos. Não está lá ainda não, mas está na direção. Em termos daqui dos Estados Unidos, sim, nós moramos no estado de Oregon, que ele é em cima da Califórnia, perto do Canadá. Então, o nosso clima bem aqui, ele é... Frio. Médio, temperado. Depende da parte do estado. Você tem algumas partes ali que recebem muito neve. Em um ano, normalmente entre 20 a 30 metros de neve. Então, muito mesmo. E aí você tem outras áreas que não recebem nada, só muita chuva. Onde que nós estamos, por exemplo, chove por mais ou menos 7 meses do ano. Assim, é só chuva sem parar. Você nem não vê o sol. Uau! Mas e aí, como é que é isso? Tipo, a plantação também tá aí. A plantação tá aqui. E como é isso? Temos muita água no país, no estado inteiro. Então, cachoeiras para todo lado. Por causa dessa chuva e temperaturas mais frias, as nossas árvores ficam grandes. Aqui tem uma das árvores maiores do país inteiro. Tudo muito verde. É bem bonito, é diferente. Mas em termos para as plantas, quando a gente passa esses 7 meses com chuva, depois a gente passa mais ou menos 5 meses com quase nenhuma gota de água, e isso daí é excelente para as plantas. Então deixa um solo bem alto em nutrientes, matérias orgânicas, coisas assim, e dá um período forte para elas poderem crescer durante o verão. Além disso, onde que nosso estado está no planeta, nós recebemos dias bem longos durante o nosso verão. Então, por exemplo, o sol nasce aqui 4h30 da manhã e desce no período mais tarde no ano, 22h30. Então, 10 e tanto da noite. Então, é um período muito, muito longo do sol. Aí as plantas amam isso daí. Entendi. Então, tem ali... Vocês estão num lugar privilegiado, né? Então, se falarmos de... Porque isso coincide também, né? Imagino. Do tempo de luz que tem com justamente aquele período de plantar e crescer e colher, né? A colheita, imagino que é o quê? Setembro, outubro? Essa colheita, dependendo das variedades, é entre setembro ao começo de novembro. Então, essas 4, 5 semanas inteiras. E aí, assim, como é que é? Eu queria entender um pouco. Vocês vão ficar no Oregon? Vocês estão pensando... preparando já para ir para o Brasil quando tiver essa possibilidade? Eu queria saber um pouco como é que tá essa coisa da plantação em si. Ou se vocês estão pensando em outros estados nos Estados Unidos. Então, a indústria de cannabis, ela especialmente aqui nos Estados Unidos, é algo que está sendo desenvolvida e mudando todo ano. Então, nós nunca podemos fazer planos que ficam permanentes, porque cada poucos meses o nosso landscape inteiro muda, né, do que é a indústria.
Então, última semana, por exemplo, o DEA, Drug Enforcement Agency dos Estados Unidos, que cuida das regras de drogas, coisas assim, falaram que eles vão mudar a categoria, a classificação da cannabis. Nos últimos 50, 70 anos, ela está em uma categoria em que eles falam que ela tem zero benefício medicinal e uma chance muito alta de ser de vício, né? Então, o que isso daí causou é que não deixou laboratórios estudar essa planta, faculdades não deixaram doutores trabalhar com elas e prescrever para os pacientes, aí travou a indústria muito. Então, até que a gente legalizou o hemp em 2018, essa regra não aconteceu aí até 2024. E ainda assim, eles estão falando que vai fazer, nem aconteceu ainda. E isso é a mesma situação para o resto do país. Você tem muitas regras que conflitam com uma ou outra. O nosso estado, quando ele começou, ele foi um dos melhores para essa indústria de CBD, cannabis em geral. Mas hoje em dia ele está ficando um dos piores. Estão colocando regras que não fazem sentido e está prejudicando muito a nossa indústria. A maioria das fazendas e companhias nessa indústria já saíram do nosso estado. Para você ter ideia, em 2019 a gente tinha quase 3 mil fazendas de hemp no nosso estado. Em 2023 nós estávamos com 93. Então, assim, o número está caindo muito. E esse ano eles estão tentando colocar mais e mais regras que fazem a indústria ao ponto que ela não faz sentido. Aqui você tem dois setores que funciona lado a lado. Você tem a indústria recreativa e a indústria de hemp, que ela cai mais na parte medicinal também. A diferença maior para o estado é que eles não dão conta de colocar os mesmos impostos no setor de hemp que eles dão conta de cannabis. Cannabis, por exemplo, dependendo da área do estado, é até 25% de imposto. E já com hemp, nada. Além disso, eles têm muito mais restrições e regras com a cannabis. O jeito que você tem que seguir cada planta, tem que ter um barcode, um lote para identificar cada uma delas, o processo que ela passa, pesos quando está colhida, o peso que perdeu durante a colheita e muitas outras coisas que faz sentido se você estiver trabalhando em uma escala muito pequena, igual recreativo. Mas quando você vai para esses setores maiores, igual nós temos com a indústria de hemp, esses tipos de coisa não bate mais. Assim, para alguém que não entende nada sobre fazenda, só ficou atrás de um computador ou livros a vida toda em uma biblioteca escrevendo essas coisas, eles não têm noção como que é a realidade para o pessoal que mora bem ali no campo e está fazendo essas coisas no dia a dia. Então isso é muito o que está acontecendo aqui. E se o nosso estado continuar na direção que ele está, tem chance que nos próximos anos vamos ter que transferir as nossas plantações daqui para um outro lugar. Mas a esse ponto, nós esperamos que as regras no Brasil dão conta de andar suficiente para a gente dar conta de levar essa experiência que nós temos daqui de volta para o nosso país. Tomara, porque assim, eu sempre falo isso, a USA Hemp é uma empresa única no mercado, né? Porque tem todo o know-how desse tempo que vocês estão trabalhando já nos Estados Unidos. Eu acho que é uma das únicas empresas que importam, tudo bem, trazem medicamento, mas medicamento produzido por si próprio, né? Não é comprar da Suíça ou trazer de um outro país. É realmente dominando toda essa cadeia, trabalhando em toda essa cadeia, que eu acho muito interessante, porque consegue oferecer muito mais qualidade, né? Você estar nesse processo, você estar em todas essas partes dos processos. Agora, me conta de você, qual que é o seu rolê dentro da USA Hemp? O que você cuida hoje em dia, assim, qual que é a sua parte? Então, hoje em dia o meu foco está mais na nossa parte do agro, das plantações e coordenando com os laboratórios de envasamento, coisas assim. Então eu cuido de como que essa planta é produzida, colhida, tendo certeza que a gente vai dar conta de manter aquela qualidade do momento que a semente é plantada até o material tiver colhido, separado, pronto para extração. Dali nós lidamos com extrair esses óleos e aí eu cuido com coordenar sobre o envasamento, os lotes, coisas assim, aqui nos Estados Unidos. Que também tem a ver com a qualidade. Tudo tem, né? Mas isso especialmente.
Então, assim, só para ficar claro na cabeça dos nossos ouvintes, o que a USA Hemp hoje tem, né? Vocês trabalham com óleo, vocês trabalham com sais de banho, ou pelo menos antes era assim. Depois também tem um lance do maquinário para colheita, que eu também tô ligada que vocês desenvolveram uma tecnologia única, mesmo para os Estados Unidos. Tinha, não sei se ainda tem, o lance do cigarro de CBD. Enfim, conta pra gente, assim, um pouco qual é a vitrine hoje da USA Hemp. Então, quando nós começamos na indústria, o nosso foco era ser só fazendeiros de cannabis. A gente queria crescer a melhor qualidade, melhor plantas que o mundo já tinha visto, né? Só que é assim que a vida funciona, né? Você praticamente cria um plano e aí o que acontece você faz o plano, execute o plano, espere que o plano saia dos trilhos e joga o plano fora, né? Exato. Foi praticamente isso que aconteceu. Então, começando na parte ali do agro, em crescer essas plantas, coisas assim, nós fomos forçados a expandir na próxima fase, que ali foi na parte de extração. Depois da extração e um pouco de anos aí nós expandimos para a indústria de equipamento e colheitas, e aí no final foi onde que surgiu a ideia dos produtos finais, que era 2 linhas, o lado medicinal, que os produtos para pacientes, óleos, coisas assim, e o lado recreativo, onde que nós temos os cigarros e flor de cannabis também, que as pessoas podem fumar, coisas assim, adultos acima de 21. E hoje em dia tá assim, segue sendo, os cigarros de CBD, por exemplo, estão disponíveis ainda. Sim, a nossa outra linha direta ao consumidor é Redwood Reserves. Boa. E ela tem, o produto mais popular dela é um cigarro de hemp. Então ele parece idêntico a um Marlboro ou Camel, um cigarro normal, vem 20 em um pacote, parecem a mesma estrutura, o filtro, o papel, tudo isso, só que a diferença é que o papel ele é feito de hemp, o filtro ele é biodegradable, então ele depois que você jogar ele na terra, coisa assim, ele vai um material orgânico, não é o Genial que isso. você conhece do cigarro tradicional. Claro. E por dentro não tem nada de tabaco, só essa flor de CBD do hemp. Ai, gente, queremos isso no Brasil, né? Porque hoje em dia tá só nos Estados Unidos, né, esse cigarro. Estados Unidos e estamos expandindo para a Europa. E no Brasil a gente deu conta de vender eles por mais ou menos uns 6 meses, só que a Anvisa bloqueou a importação de flores, coisas assim. Então estamos trabalhando para isso voltar e tem chance que vai acontecer esse ano, mas no momento ainda não pode. Torcemos para que sim. Torcemos para que sim. Hoje eu recebi uma informação que eu não tinha, que na Austrália mais de 50% do mercado medicinal é de flor. Então, assim, peraí, né? Como proibir uma flor que é medicinal, tanto quanto o óleo? E, Rafa, eu já ouvi a história da USA Hemp pela Corina e também uma vez com você junto. E agora eu queria que você contasse como é que foi pra você nessa primeira eureka que você teve, tipo, a cannabis pode ser um bom negócio, quando você ainda era um adolescente. Conta um pouco, então, desse seu ponto de vista. Naquela época, a ideia de cannabis, especialmente como um negócio, era uma ideia bem afastada, um tópico bem tabu. Onde que nós morávamos nos Estados Unidos, no sul, era onde que você tinha a população mais, não sei qual a palavra em português, isso é conservative. Ideias conservador? Conservador. Ideias de religião, super contra drogas, coisas assim. Então, quando começamos a falar sobre isso daqui, a gente já tinha alguns estados que tinham legalizado a indústria para o setor medicinal, só que isso era uma categoria muito pequena. O país em si não levava ela muito a sério. Então, isso era a Califórnia e Oregon, que tinha legalizado desde os anos 90. Mas, de novo, era algo muito pequeno e restritivo. Só que foi em 2014, se eu não estou enganado, 2012, em que o estado de Colorado e Washington colocou para o voto para legalizar ela como algo recreativo, para uso para adultos acima de 21, mesma forma que você ia usar um cigarro de tabaco ou uma bebida alcoólica. Minha vida inteira eu cresci com
a mentalidade da igreja e de polícia, falando para nós que essa planta era horrível, você podia acabar a sua vida, você queimava seu cérebro, era o primeiro passo para você entrar em drogas mais pesadas, coisas assim. Então, assim, eu sempre fui contra essa planta, essa indústria, porque essa é a realidade que eu conheci, né? Mas quando esses estados começaram a legalizar a indústria, eu falei, mas eu pensei que esse negócio era tão ruim, o que está acontecendo aqui? Aí foi aí que eu comecei a pesquisar essa indústria, essa planta, e eu percebi que tudo que eu tinha aprendido foi uma mentira. Mas aí você tinha quantos anos quando você começou a pesquisar? Esse eu estava com 15 anos, 15 ou 16, então bem jovem. Sim. Em uma área que, assim, o pessoal até olhava você como se você tinha 3 cabeças se você falava qualquer coisa de cannabis. Total. Aí sim, pesquisando aquelas coisas lá, e aí ficou pior ainda quando eu comecei a pesquisar um pouco mais antigamente o motivo que ela ficou ilegal para começar, e as histórias, o jeito que isso foi feito aqui nos Estados Unidos é um podcast para outro dia, né? Sim. Mas sim, eu percebi que tinha muitas coisas que não estavam certo nesse setor. Aí eu decidi a fazer um projeto de escola. Era no meu último ano de escola normal, antes de ir para a faculdade, e eles tinham pedido nós para fazer uma apresentação no fim do ano. Aí eu escolhi a minha em fazer um negócio de cannabis. Uma fazenda em como você podia produzir isso daqui, como que ia ser os canais de vendas e por que essa planta é algo que fazia sentido. Quando eu fui apresentar isso, a escola odeio. Eu não falei para eles o que a gente ia apresentar antes, que eu sabia que eles iam falar não. Aí eu esperei só o último minuto, aí fui e coloquei minha apresentação lá, em frente de todo mundo. Mas sim, as professoras e diretor da escola estavam falando que eu estava promoting drogas, eu estava tentando estragar a mente das crianças lá, ensinando eles coisas que são contra a Bíblia. Revolucionando e um monte a de escola. outro de lixo. Eu tava querendo traficar droga e eles iam me denunciar pra polícia, um monte de coisas. O negócio lá foi tão sério que eles me queriam expulsar da escola. Que isso? Sorte minha que eles não expulsaram, mas eles não deixaram eu andar no palco quando você termina a faculdade pra pegar o graduation e tudo. What? Não deixaram. Eu fui banned disso. Aí eles só mandaram meu diploma pelo correio. O quê? Nossa senhora, que resposta boa, né? Você ter montado um império com a família, né? Em torno a cannabis. Maravilhosa resposta. Aí, o tanto que a indústria muda aqui, nós sempre falamos que no setor de cannabis nos Estados Unidos, semanas para nós é igual meses e anos em qualquer outra indústria, porque tá tudo desenvolvendo muito rápido, não só em termos de leis, mas opinião do público. Alguns anos depois disso, em uma escola diferente, mas ainda na mesma cidade, o meu irmão copiou esse projeto, mudou algumas pequenas coisas aqui e ali, e lá o resultado foi completamente diferente. A escola adorou, os professores, diretores, falando que era mentalidade da próxima geração, coisas assim. Uau! Então vocês revolucionaram a escola, todas as escolas do condado. Praticamente. Aqui nos Estados Unidos é engraçado, é o dinheiro que corre tudo, né? Os estados não levaram essa indústria a sério até quando eles começaram a perceber o tanto que eles dão conta de ganhar, não em termos só para comércio para o estado, investimentos, mas os impostos. Aí foi isso daí que está sendo a força de legalização no país inteiro, não é o lado medicinal. E aí tá, aí você fez esse projeto, seu irmão também fez, e aí seus pais acompanharam a feitura desse projeto, e depois eu queria entender assim, como é que vocês convenceram os pais de vocês? Eles não tinham acompanhado em si esses projetos, depois que fez, né, eles descobriram e não estava nem um pouco feliz. Mas ok, aí a gente fez esses projetos, aí eu decidi a colocar a ideia um pouco na calmada. Falar, ok, talvez está um pouco cedo para uma ideia assim, talvez todo mundo tenha um ponto. Aí foi aí que eu fui para a faculdade para estudar geologia com foco em petróleo. Claro. Depois de 2 anos na faculdade, os resultados que eles estavam tendo no Colorado e Washington com a legalização da indústria estava incrível. Os estados
praticamente o resto do país inteiro estava falando sobre eles, o tanto que a indústria estava dando bom, o tanto que estava ajudando as pessoas, os impostos que o estado estava carregando, tudo isso. Aí foi quando estava tendo mais estados que iam votar para poder legalizar essa planta. Aí foi aí que nós prestamos muita atenção. Aí eu comecei a perceber lá em Oregon o jeito que eles... o lado que a população estava indo, onde que eles iam legalizar. Eu falei, gente, isso daqui é algo que temos que colocar o foco. Aí naquele momento eu falei com o meu irmão e minha irmã. Aí nós começamos a fazer um pouco de pesquisas e falamos, não, sim, vamos vender tudo que nós temos e dar um jeito de poder entrar nessa indústria. Aí eles foram lá para Oregon antes de mim, começaram a dar uma olhada na indústria, porque né, tinha a medicinal que existia lá já, propriedades, coisas assim. Aí assim que nós posicionamos a ideia e criamos o plano, aí foi na hora de falar com os nossos pais, que a gente vamos sair da faculdade agora para começar uma fazenda de cannabis. Aí demorou um pouquinho para eles poderem aceitar a ideia, mas eles acharam que a gente era louco e sendo imigrantes, batalhando a vida toda para poder vir aqui, mandar os filhos para a faculdade, coisa assim, depois falar que vamos sair da faculdade para começar a crescer maconha, foi algo que eles não aceitaram tão fácil, né? Mas depois que a gente começou a explicar a indústria mais, educar eles, mostrar que o que eles entendem sobre aquela planta, o que eles cresceu aprendendo sobre isso aqui foi tudo errado, eles decidiram que, sim, talvez a gente estava em uma direção certa, aí demos conta de vender tudo que a gente tinha, todo centavo para poder salvar o pequeno dinheiro e começar nesse setor. Eu amo essa história porque além de ser muito boa, essa coisa dos pais, né? Aprenderem também com os filhos, porque, né, reverte a lógica clássica de que os filhos aprendem sempre com os pais e tal. Acho muito bonito isso, assim, dos pais de vocês terem dito, ok, tá, vamos ter esse espírito de aventura mesmo também, né? Porque no fundo, você tem que ter um pouco de aventureiro dentro de si para dizer, não, vamos embarcar nessa com os filhotes que acharam aqui uma boa. Acho muito lindo isso. Agora, conta do Redwood. A história de como vocês adotaram esse sobrenome, que também eu me lembro que era muito boa. E me ensina a pronúncia correta do Redwood, que eu tenho zero inglês. Antes dessa parte aí, rapidinho. Então, na outra parte ali, na jornada em como nós começamos na indústria... desculpa, te cortei. Não, vamos lá, termina. Complementa, pelo amor de Deus. Então, ela foi uma jornada muito, muito interessante. Pra te falar a verdade, ela é uma história de muitas falhas e poucos sucessos. Sendo pioneiros na indústria, foi algo muito difícil no começo para a gente dar conta de não só achar o nosso caminho, os jeitos certo de fazerem as coisas, o que funciona e o que não. Então, hoje em dia, nós sabemos como crescemos as melhores plantas do mundo. Sabemos como você dá conta de colher em formas diferentes, e o tanto que isso daí vai impactar o remédio, o produto final, as formas diferentes de extração, todas que existem, quais que são melhor, mais eficiente, qual que é mais rápido, mais sujo, a que ponto que você dá conta de levar essa planta, equipamento, tudo isso, o motivo que nós sabemos é por causa de muitas e muitas falhas, e cada uma dessas etapas foi assim, falhas que te levam você lá no começo, você perdia tudo, seu ano inteiro de colheita, ou talvez um ano inteiro de material foi confiscado pela justiça, um monte de coisas assim que você só vai aprendendo difícil na indústria. Então, não é algo que eu ia desejar em ninguém. Às vezes que a gente queria sempre, talvez, desistir depois de cada caída dessas, foi mais do que dá para contar. Mas estou muito feliz que a gente decidiu a continuar segurando lá e empurrando na indústria. E um dos nossos focos grandes hoje é tentar ajudar as pessoas, mostrando o que nós fizemos que não deu certo para dar conta de ajudar eles a não cair nos mesmos buracos, né? Até hoje estamos adivinhando as coisas melhores e mais corretas de fazer tudo nesse
esse setor. Cada ano que nós estamos aqui, quanto mais nós entendemos que ainda tem muito para conhecer dessas plantas, mas dando conta de mostrar onde que tá os buracos na estrada, no mapa, para as outras pessoas, é o que a gente acha que vai dar conta de ajudar todo mundo a usufruir e avançar isso um pouco melhor. Não, o que você acha que, né, que você tinha dado um dado lá atrás, que das 3 mil fazendas que tinha no Oregon lá no começo, a hora tem 93. O que você acha que vocês acertaram para finalmente ser uma dessas 93 empresas que seguem de pé depois de tantas caírem, né, ao lado de vocês? Várias coisas. Somos muito abençoados. E acho que uma das maiores foi que a gente não quis aceitar não como uma resposta ou solução. Então, quando partes da lei falava que a gente podia e outras partes falava que não, e a gente tinha aqueles órgãos do governo, do estado, vindo atrás de nós, falando que ia prender nós, que estávamos traficando drogas, coisas assim. A resposta para isso daí é você tem que ter pele dura, dar o dedo do meio para eles e só continuar. Muitas e muitas brigas com a lei e justiça aqui é parte do motivo que nós estamos em pé até hoje. Aqui nos Estados Unidos, o jeito que ela foi legalizada foi praticamente que o país legalizou para o lado do agro, só que parou bem ali. Eles não legalizou nenhuma outra parte da indústria. Então fica complicado para poder fazer transporte, é complicado para você poder lidar com bancos e instituições financeiras. Seguros e muitos outros distribuidores também ainda nem podem mexer nessa planta para levar o produto ao consumidor final, porque tem partes lá que ela ainda está na mesma categoria de maconha e essas outras drogas pesadas. Então, assim, quando eles legalizaram a indústria, só legalizaram mais ou menos 15%. A gente ainda tem esses 85% para poder ir. E não desistindo e só continuando foi a forma. Mas, assim, já tivemos milhões de dólares em produtos que a gente perdeu para o nosso governo. Dependendo do estado, se o material estiver indo para um outro estado que é legal, só que aquele avião da UPS ou da FedEx para em um estado que não aquela polícia local pode confiscar o produto, destruir, você não tem nada que pode fazer, não tem seguro, não tem jeito de levar eles na justiça. Setores de banco, a mesma coisa. Muitas coisas que acontecem aqui no dia a dia. A gente olha assim para os Estados Unidos e acha que tá num lugar perfeito. E tá longe de ser perfeito, né? Pelo que você tá dizendo. Tem muito ainda. Tá longe de ser perfeito. Ainda é um dos mais avançados no mundo, só que é um Wild West. Total. E aí, então, conta pra gente. A USA nasceu em que ano? Então, a gente fala que a USA e a Redwood Reserves, na prática, elas começaram quando nós começamos com essa jornada, porque é toda essa experiência que faz a gente chegar àquele ponto com esses produtos finais. Mas em termos de documentação, a USA em si foi começada em 2017. Tá, e aí em que ano vocês adotaram Redwood? Foi no ano 2017 também. Então, nome Redwood. Ele é Redwood igual às árvores aqui nos Estados Unidos. Quando nós começamos nessa indústria, nós percebemos que isso daqui ia ser um novo ponto para a humanidade, a humanity. A gente sabia que essa planta ia estar mudando o mundo, por causa dessa percepção que o mundo inteiro teve sobre ela nos últimos 100 anos. Aí a gente queria ser uma parte muito grande disso, porque a gente sabia que o que a gente estava criando aqui ia ser algo que a gente ia estar deixando para as nossas próximas gerações. Praticamente a história das nossas crianças, dos netos indo para frente, ia tudo começar mais ou menos aqui. Quando nós mudamos do Brasil para os Estados Unidos, a gente tinha o último nome de Mendes, que é um dos mais comuns no Brasil. Então, a gente queria que a gente tivesse algo um pouco mais impactful, que ia deixar um impacto maior com essa indústria começando, mostrando que nós começamos com essa indústria bem aqui, isso é o que teve para as linhas da frente. Aí a gente pensou por vários meses em algumas opções, tinha uns 20 nomes diferentes na lista, e aí finalmente demos conta de colocar mais ou menos uns top 5, que a gente continuou pensando por mais alguns meses. Aí um dia a gente estava na igreja,
e o pastor estava falando sobre as florestas da Redwood na Califórnia. E lá como que tem as árvores maiores e mais velhas dos Estados Unidos. E nada que a natureza deu conta de jogar até elas, destruíram elas. Não importa se é terremotos, fogos, tudo isso. E o segredo delas era as raízes. As raízes estavam tudo trançadas uma com a outra, fazendo uma floresta enorme, trabalhando junto para cada uma se sustentar. E aí foi aí que a gente percebeu que esse era o nosso sinal, porque Redwood era um nome que estava na nossa lista, e 2, é assim que nós demos conta de aguentar todas essas tempestades que passaram na nossa indústria. Várias cabeças trabalhando junto, enquanto uma talvez tenha uma opinião diferente ou está um ponto mais fraco, as outras estão bem ali podendo se ajudar. Então a gente vê isso daqui como uma cabeça de Hydra praticamente, né? Várias trabalhando para um foco só. Então foi aí que a gente viu, esse era o sinal que Redwood era o nome. Eu amo essa história, gente. Me emociona. Bom, então chegou a hora do nosso intervalo, mas fica com a gente que daqui a pouco a gente está de volta. Os episódios do Cannabis Hoje Pode vão ao ar às terças-feiras, mas se você quiser continuar com a gente durante o resto da semana, eu te convido a seguir o @CannabisHoje no Instagram. Temos uma comunidade bem bacana com mais de 55 mil pessoas trocando informações e impressões sobre as notícias canábicas que eu seleciono e publico por lá. A melhor maneira de ficar por dentro dos avanços da cannabis e dos psicodélicos é seguir a gente lá no @CannabisHoje, onde eu informo com análise e contexto. Vem comigo! Voltamos com Rafael Redwood e as histórias maravilhosas que ele veio contar pra gente sobre a USA Hemp e a cena como um todo no Brasil e no mundo. Rafa, você tinha comentado, né, que de pastor, igreja, que vocês frequentam também igreja e tal. A gente pode dizer que você é evangélico? Eu não sei se nos Estados Unidos é a mesma coisa. Sim, eu sou evangélico cristão. Então, como é isso, assim? No Brasil, a gente tem grande parte dos evangélicos ainda tem uma resistência com a cannabis. Como é que é nos Estados Unidos? Tem essa coisa do moralismo também? Ou nos Estados Unidos é aquela máxima que você tinha dito que o dinheiro é que manda? Depende do estado. Quando a gente fala sobre igreja, não é sempre só o dinheiro que manda, não. Sim, a gente tem muito disso, como dá conta de ver, né? As corrupções do dia a dia com a igreja, convencendo a maioria dos pobres para poder doar tudo que tem, coisa assim. Mas esse é um outro tópico. Então depende do estado. Se você for para esses estados mais para o sul, que eles são mais conservativos e tem aquelas ideias mais fechadas, sim, eles são ainda contra essa planta. E aí você vai para os estados que estão um pouco mais liberal, com mentes mais abertas, e aí até as igrejas estão mais abertas sobre essas plantas e oportunidades. Mas algo interessante que está acontecendo nesses últimos anos, a porcentagem da população que está usando essa planta pela primeira vez e sendo um dos usuários maiores são adultos acima de 65. Então as igrejas estão começando a mudar a percepção ao redor dessa planta e percebendo que isso daqui talvez é algo que pode ajudar as pessoas. Todo mundo é contra nessas categorias até que alguém da família deles precisa dessa planta. Não importa se é filho, esposa, pai. Aí quando a vida deles estão na linha e eles tentam a primeira vez, percebem que, isso daqui talvez é algo que eu estava errado sobre. Quando nós mudamos aqui para Oregon, a gente já foi em várias igrejas durante a vida. Aí todo ano eu faço alguns cigarros e mando para os meus pastores das igrejas do passado para o Natal. Muito bom. Com versos diferentes da Bíblia, praticamente falando que, Deus que criou essa planta aqui para nós. Ele falou que tudo que está colocando aqui no planeta é para nós. A gente está pegando algo 100% feito para ele e usando como remédio e tem partes diferentes na Bíblia onde que eles mostram que eles também tinham usado cannabis, coisas assim. Aí alguns deles gostam muito da ideia, estão abertos, usam aquele ali que eu mandei, mas a maioria dos pastores nem retorna a minha ligação. Isso que eu queria saber, assim, como é que será, né? Assim, o cara recebe ali, ele faz o quê, né? Qual que é o que ele sente ali? Acho que a curiosidade fala mais alto, acho que eles experimentam, viu? Alguns sim, eu imagino que até alguns que falam que não devem ter experimentado.
Mas o resultado é que deixa eles muito mais relaxados, poucas dores que eles estavam tendo desaparece, estresse vira outra coisa, então é uma oportunidade muito boa para eles. Um deles até falou para mim que ele estava gostando de usar ela no fim de semana, igual em uma sexta-feira à tarde, um sábado durante o dia, para ele dar conta de se preparar e estar com a mente muito clara para preparar os sermões no domingo. Maravilhoso isso, queremos isso no Brasil. Ô Rafa, a USA tem uma coisa muito forte com pensar ações de reparação e democratização da cannabis, né? No Rio de Janeiro, vocês iniciaram um programa pioneiro, levando a cannabis medicinal para crianças atípicas no Morro do Alemão. E nos Estados Unidos, vocês já tinham também começado a fazer esse movimento, doando cannabis para ex-veteranos de guerra. Eu queria saber como é que você vê essa coisa, né, da reparação e desse tipo de projeto, qual a importância que você vê nesse tipo de ação e entender se vocês têm alguma coisa preparada que já possa falar a respeito. Sim, nós acreditamos que cannabis, sim, vai ser uma planta que vai mudar a população do mundo inteiro. Mas uma das barreiras maiores que nós temos até hoje é o custo do medicamento. Então, tem muitas famílias que não dão conta de levantar o dinheiro suficiente para poder comprar isso daqui. E essas, normalmente, elas que precisam do remédio mais. Para suas crianças, os pais, não importa quem que ela está ajudando. Então, em situações dessa, nós temos as nossas fundações de non-profit que doa esse medicamento para essas pessoas. Doa as consultas de médico para poder ter um profissional ali acompanhando elas para não só prescrever a forma certa, mas ter certeza que os resultados que eles estão esperando está sendo atingido, coisas assim. E isso começou aqui nos Estados Unidos. Em 2016 foi quando nós fizemos as nossas primeiras doações e parcerias com esses grupos de veterano. Eles estavam tendo muitos problemas com PTSD. O Brasil é um país que tem sorte, né? A gente não tem briga com ninguém, é só entre nós mesmos. Nós próprios, né? Os Estados Unidos não, ele tem brigas com todo mundo ao redor do mundo, né? Então, por causa disso, quando nós mandamos nossos soldados lá pra fora, tem coisas muito ruins que eles têm que fazer, que ver, que passam por, coisas assim. E muitas vezes, quando eles voltam para a vida do civilian, do dia a dia, eles estão estragados. A mente, não dão conta de entender, por exemplo, se você está em um tanque lá no meio de Saudi Arabia, você está com seus 10 parceiros lá e vocês passam por cima de uma bomba, você é o único que sobrevive, só que todos os seus outros amigos morreram, ou no meio de um tiroteio você teve que atacar alguns terroristas que estavam em uma casa, só que você não sabia que tinha crianças lá também, matou várias crianças, coisas assim. E quando a pessoa volta aqui, ele não está com a mente 100% mais. E a solução do país, até nesses últimos anos, foi só dar drogas fortes o suficiente para mascar esses problemas, mas não ajudar nada. Então, o resultado é que você tinha pessoas que estavam com vários pílulas diferentes, coisas muito fortes, que talvez ajudava com um problema, mas criava 3 ou 5 outros mais. Aí você tinha que ficar usando vários medicamentos diferentes para dar conta de não só ajudar o problema que estava lidando com no começo, mas esses outros que apareceram. E por causa disso, a gente estava tendo muito suicídio de veterano nos Estados Unidos. O número é mais ou menos 22 por dia. A quantidade de veteranos que se matam aqui por causa do que eles passam por lá e não dá conta de lidar com, né? E esses órgãos dos Estados Unidos, o Veteran Affairs, proíbe o uso de cannabis. Então, quando nós trabalhamos com esses veteranos e esses grupos de non-profits, coisas que a gente tinha que falar com eles que, você, vai começar a usar isso daqui, mas você não podem falar para eles que você está usando. E se você tiver um apontamento que você tem que ir, tem que parar de usar umas 2 semanas antes, tomar litros e litros de água todo dia para poder limpar do seu corpo, coisas assim, porque senão eles iam perder muito dos benefícios que tem lá. E até hoje é desse jeito aqui. Então, a maioria dos grupos que nós trabalhamos com, não podemos falar exatamente sobre social media, coisas assim, porque aí pode impactar a identidade dos pacientes. Então,
é uma opinião e algo que está sendo mudado nos Estados Unidos, mas, por exemplo, um país que está tão avançado com a indústria de cannabis ainda tem esse tipo de lixo acontecendo. Que loucura, não sabia disso. E no Brasil, quase a mesma forma. É um pouco diferente, mas muitos desses pacientes que precisam dessa planta e desses remédios, não devia ser tão difícil para eles poderem conseguir ela. Não faz sentido de ter que pular por tantos buracos e complexidades para alguém dar conta de receber um medicamento que, em um país igual ao nosso, pode ser mandado por praticamente os 50 estados. Então, as mudanças estão vindo, só que ainda está um pouco longe. Aí, até isso acontecer, ainda temos muitos desses grupos para poder ajudar. Porque para nós nessa indústria, não é sobre o dinheiro. Se fosse lucro, com certeza a gente não ia estar em cannabis, não. Aqui é mina de perder dinheiro, para te falar a verdade. Mas o bom que faz para o ser humano é outra coisa, não dá para comparar. Exatamente. E agora que você falou de Brasil, né, enfim, do que a gente tem aí pela frente, como é que tá? E o USA está se preparando para esse momento que eu acho que está chegando, de que vamos poder plantar cannabis no Brasil, em território nacional. A USA está se preparando para isso e hoje a USA atende o pessoal pela 660, né? RDC 660, que é de importação. Tem algum plano para virar 327 também? Sim, já estamos trabalhando na 327 já tem 2 anos e se tudo dá certo, até o fim desse ano ou no começo de 26 já vamos estar com vários produtos aprovados na 327 para ser vendido em farmácias e o warehousing dos produtos no Brasil em si. Ah, eu desconfiava disso, porque vocês têm tudo, né? Vocês têm a faca e o queijo na mão. Eu falei, mas tem tudo a ver com a 327 aqui. Mas esse lance de plantar em território nacional, como é que vocês têm visto isso? Não sei se vocês estão acompanhando, mas em algum momento, em abril, teve uma audiência pública chamada pelo STJ para discutir na verdade, para a ministra ouvir quais eram os argumentos a respeito de quem está a favor e contra o plantio em território nacional para fins industriais e medicinais. Eu tenho um palpite de que vai dar bom. Vocês estão se preparando para isso também, para trazer a operação de plantio para o Brasil? 100%. Acreditamos muito no plantio no Brasil e nesses últimos 2 anos até estávamos trabalhando com algumas associações aí com as nossas genéticas, testando elas em partes diferentes do Brasil para ver como que elas crescem nesse clima. Não só com a quantidade de luz, mas as pragas que vocês têm por aí, pestes, coisas assim. Então tem tudo isso que tem que entender sobre a planta e como que ela lidar antes desse próximo passo. Em termos da indústria do Brasil, é um pouco complicada e sinceramente eu acho que o Brasil não está indo agindo na forma certa. O exemplo é os Estados Unidos. Como que nós legalizamos aqui, de novo, foi abrindo para o agro, só que não pelo resto da indústria. E é isso que o Brasil vai estar fazendo. Então, o resultado vai dar oportunidade para muitas fazendas crescerem esse material, só que não vai ter nada para aqueles fazendeiros fazerem com aquilo ali. Não tem a estrutura de laboratório, não tem os galpões de armazenamento para ou indústria de CBD medicinal, ou para a indústria de textile e fibra. Aí o que vai acontecer é que vai ser muito dinheiro investido, vai crescer maioria qualidade ruim, ainda vai ter um bom tanto de qualidade no país, mas tudo vai começar só a perder. Material que não vai dar conta de ser usado que ele tem uma vida de mais ou menos 1 a 2 anos, não vai dar conta de ser usado naquele período, porque esse outro setor da indústria não existem. Aí o que isso vai causar é que aqueles fazendeiros que investiram aqueles valores altos para poder fazer isso acontecer vão estar perdendo dinheiro e vai dar um nome um pouco ruim para a indústria, que foi isso que aconteceu aqui. Se você não fosse uma das companhias que deram conta de virar vertically integrated, ter a sua própria avenida para o próximo passo até chegar ao consumidor final, a maioria delas não sobreviveram aqui. E a mesma coisa vai acontecer no Brasil. Se eles avançarem a parte do agro antes das outras setores da indústria. Além disso,
Quando a gente fala em indústria medicinal, de CBD, flores que podem fumar, canabinoides em geral, e a indústria de textile, que é para papel, roupa, corda, completamente diferente, comparando maçã com uvas, por exemplo. Frutas que não tem nada a ver com um ao outro. Então, por causa disso, as leis que precisam ao redor, equipamento, maquinário, as indústrias que têm interesse também é completamente diferente. E se tentar colocar essas duas em uma categoria só, vai criar uma bola que não dá muito bem para ninguém. Super interessante te ouvir, ainda mais trazendo todo esse background de Estados Unidos e de ver, né, de aprender com os erros dos Estados Unidos. Você tem, assim, passado esse seu conhecimento desses dois mercados para frente aqui no Brasil? Tem construído pontes de conversação com, enfim, autoridades, órgãos regulatórios? Você falou, né, da Embrapa. Conta um pouquinho mais disso. Você tem trazido essa experiência? Sim, um dos motivos maiores que eu estava no Brasil foi para encontrar algum desses órgãos nessas últimas semanas. Embrapa, OAB, de Goiás e órgãos assim, para não só explicar um pouco mais sobre essa diferença da indústria, mas mostrar para eles exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos e em outros países que tentaram seguir a linha dos Estados Unidos. Colômbia, Paraguai, Uruguai no começo, e a bola de neve que eles se criaram e fez um negócio que eles não dão conta de avançar daquilo ali. Então, o que a gente quer que o Brasil percebe é que olha nos pontos fortes e os erros de todos esses países e depois cria um mapa em que vai ter muito sucesso aí. Tem alguma regulação que você acha ideal hoje no mundo? Ou tá todo mundo meio ainda catando cavaco? Todo mundo catando um cavaco, pra te falar a verdade. Cada país tem umas 2 ou 3 coisas boas que ele faz sobre essa indústria e 90 e tantos ruins. Então, um exemplo, os Estados Unidos aqui. Fizemos um modelo excelente em termos de poder legalizar para o agro e deixar em que o mercado dá conta de se crescer até ser não restrito, ainda é algo que vale bilhões e bilhões no país. Não é legal na lei federal, mas a maioria dos estados já coisas assim. Então, isso daí foi algo bom, mas algo que eles derrubaram a bola aqui foi nas pesquisas. Sendo que a planta está nessa categoria, não deixam doutores trabalhar com ela, não deixam laboratórios pesquisar. Isso daí impacta muito, porque aí muitas pessoas ainda podem continuar falando que essa planta aí não tem nada nela não, é só hippies que quer fumar, pessoal igual de reggae, que não quer fazer nada com a vida, não sei o que. Então, se você não quer ser aquilo ali, fica longe da cannabis. E já o Brasil tá tendo uma estratégia diferente. Eles não legalizaram para o agro ou extração, nada disso, mas fizeram um trabalho que a gente acha que é um dos mais importantes do mundo, que quase ninguém está fazendo, nem outro país, é colocando essa planta nas mãos de doutores e falando, ok, prescreve para seus pacientes e cuida dos resultados. Fala para nós o que está acontecendo. Aí, por causa disso, dá conta de ver os pros, os cons da indústria vindo das línguas das pessoas em que a gente ia confiar mais, né? Universidades, doutores, coisas assim. Então esse daí é uma parte que não existe nos Estados Unidos e o motivo que em alguns anos vamos cair para trás na indústria. E já o Brasil vai estar bem mais na frente. Só que parece que eles querem começar com essa parte aí depois vai legalizar o agro, só que não vai fazer nada no meio. Então assim, de novo, cada país tem umas coisas que eles fazem certa e a maioria das coisas que fazem errado. Que loucura. Eu falo isso mesmo, de que o acesso à cannabis medicinal no Brasil é dos melhores do mundo. Tem gente que bate em mim quando eu falo disso, mas assim, contra fatos não há argumentos. Agora, a gente pode falar, né, enfim, discutir acesso em questão de dinheiro, a gente pode falar de plantio em território nacional, mas de que o Brasil está muito, muito desenvolvido, né, nessa possibilidade, oferecendo tantas possibilidades assim para os brasileiros, realmente é um fato. Agora já, finalizando a entrevista e um pouco antes do finalzinho ali que a gente tem os quadros, eu queria te ouvir, Rafa, se você estivesse abrindo um negócio do zero hoje, no que você apostaria? Em que país? No que você quiser. Pode ser nos Estados Unidos, pode ser no Brasil, o que vier à sua cabeça. Vamos falar no Brasil.
duas áreas em que eu acho que tem muito potencial e não tem muita atenção ainda. Vamos falar nos dois setores de hemp. Primeiro, do lado medicinal. Laboratórios de testagem. É algo que o Brasil está muito fraco Aqui nos Estados Unidos é muito avançado, porque cada estado tem os padrões em que as companhias que vão receber a licença para testar cannabis têm que seguir. Aí, por causa disso, o resultado vai ser quase igual, não importa onde que você for naquele estado. Se os laboratórios estão calibrados, regulados, tudo assim pelo estado. E esse é algo importante, porque tem muito medicamento que está ao redor do Brasil que as pessoas não têm a mínima ideia o que está ali no meio. Não só em termos de potência, mas as coisas que você também não quer. Metais pesados, pesticidas e outras coisas assim. Então essa é uma área que está muito fraca no Brasil e eu acho que tem um potencial muito grande. E já na indústria de textile, o motivo que esse setor não deu conta de andar nos Estados Unidos é que não tinha nenhuma fábrica de armazenamento que desse conta de pegar aquele material que os fazendeiros produziam e transformar ele em algo que outras companhias podem usar. Então vamos falar, pegando uma planta inteira e convertendo ela em um material de tecido, convertendo ele para um papel ou o que for. Essa é a parte que falta nos Estados Unidos e o que vai estar limitando o setor de crescimento no Brasil para essa indústria de textile. Se o Brasil dá conta de achar esse pedaço que está faltando do quebra-cabeça, vai dar conta de ser um dos líderes do mundo, que no momento são Índia e China. E até lá eles estão tendo dificuldade com essa indústria. Então tá no ponto certo para o Brasil dar conta de olhar isso daí. O jogo tá aberto, né? O jogo está aberto. Interessante. Rafa, então, chegou a hora dos quadros. Vamos para os quadros? Vamos lá. Bora lá. São 3 quadros que a gente tem. O primeiro é uma história de fracasso, alguma coisa que não deu certo. E aí, enfim, você já deu a premissa ali de que teve muita bateção de cabeça, né? De que isso daqui não funciona, mas eu queria que você contasse alguma coisa mais em detalhe, assim, né, pra gente. O que não deu certo, que você lembra e de repente tirou algum aprendizado a respeito? Sendo que fomos pioneiros nessa indústria, uma das primeiras 30 fazendas nos Estados Unidos inteiro a crescer essa planta em uma escala tão grande, e os únicos outros grupos no mundo que tinham experiência com essas variedades nessas escalas eram cartéis de droga, a gente passou muita dificuldade no começo em termos de colheita. A gente crescia plantas excelente, maravilhosa, cada um, cheiro, estrutura, potência de cada uma, aparência, plantas assim, perfeita. Mas, nos primeiros anos, a gente perdia 70%, 80% das colheitas, porque não dava conta de colhê-las rápido o suficiente. Nossa dificuldade maior era 70% do trabalho vem no final durante a colheita. Os outros 30% é preparando o solo, plantando essas plantas, crescendo ela para uma planta excelente, né? Então isso daí foi algo que a gente teve que aprender várias vezes do lado difícil. A gente tem uma janela muito pequena para tirar essas plantas do plantio quando ela está madura o suficiente. Normalmente entre 3 a 4 semanas é a janela que depois disso o material só tem que ser destruído, não tem mais nada que você pode fazer. E o que estava limitando nós mais era a mão de obra. Os processos em que a gente fazia na mão, que era assim que a cannabis do setor recreativo funciona, não dava conta de você crescer essa escala. Então foi disso daí que forçou a nós a desenvolver equipamento de extração. A gente estava passando em um período que não tinha nenhum tipo de maquinário que existia para escala nesse setor, aí tivemos que desenvolver o nosso próprio. Aí nos primeiros anos demos conta de pegar coletadeiras de várias indústrias, de milho, colher semente de grama, cortar árvores, tudo que você pode imaginar. E aprendendo um pouquinho sobre cada uma, sobre aquela, desmontando elas e praticamente montando um Frankenstein, fazendo partes customs para dar conta de encalhar. Então o que aconteceu foi nós pegamos um maquinário de colher semente de grama, tiramos tudo do interior e começamos a montar peças diferentes de outras indústrias, fazer partes customs para poder encaixar. E o resultado foi algo que deu conta de a gente tomar o lugar de mais ou menos 1.000 funcionários por dia.
Então foi isso daí que nos deu a oportunidade de escalar as nossas operações. E no primeiro ano, a gente não tinha ideia ou foco de fazer e vender esse maquinário para ninguém ou fazer esse serviço para ninguém. Era só para as nossas próprias operações. Porque além disso daí, a gente fazia um serviço de secagem. As outras fazendas colhiam os materiais deles, trazia para a nossa fazenda para poder secar o material. A gente tinha um dos primeiros secadores da indústria de hemp nos Estados Unidos. Aí, quando nós começamos isso daí, as outras fazendas locais viram o sucesso do maquinário. Aí perguntou se a gente podia ir colher a fazenda deles também. Aí a gente começou com um aqui, um ali. Aí esse setor é um mundo muito pequeno. Aí a palavra espalhou. Aí teve outras fazendas perguntando se podia comprar o equipamento. E muitas ligações ao redor do país inteiro. Aí foi aí que nós decidimos, talvez tenha algo aqui. Aí começamos a montar essas máquinas para poder vender para outras fazendas ao redor do país. Aí o nosso pico, o ponto mais alto, a gente está com mais de 39 dessas máquinas ao redor do país. E a maioria delas ou para fazendas que crescem em escala grande ou para companhias que fazem o serviço de colheita, onde que eles pegam o maquinário e vai e ataca várias fazendas em uma região específica. Eu amo essa história, eu realmente amo essa história, porque, como assim, né? Não é que vocês pediram para alguém desenvolver a máquina, vocês foram lá, estudaram o que já tinha no mercado e como adaptar isso para a necessidade do cânhamo. Então, assim, uau, tira o chapéu. E não é assim, se tivesse alguém que a gente podia falar, desenvolve isso daqui ou faz pra nós, ia ser excelente, né? Ia ter salvado muito dor de cabeças, mas não existia. Então a opção era ou você falha ou você adivinha, né? Total. A necessidade é a mãe da inovação, né? Bueníssimo. Mas vamos lá, o segundo quadro. Legalizou e agora? No Brasil, legalizou e agora, o que muda na sua carreira? Então, quando legalizar no Brasil, nós temos planos grandes de levar a nossa inteira operação aí. Não só em termos do cultivo, mas extração e envesamento. Queremos fazer esse daí o hub dessa indústria inteira e ajudar o país a continuar expandindo e ser o líder do mundo nesse setor. Vemos visões muito grandes para quando isso daí acontecer. Mas eu acho que ainda estamos muitos anos desse ponto. Eu acho que vai começar com essa parte do agro, depois vai expandir para extração e aí finalmente esses produtos finais para os consumidores. No fim do dia, a indústria farma ela é muito forte, não importa que país que você olha no mundo, né? Então, quando o Brasil começar a legalizar isso daqui mais, eles vão estar colocando mais restrições e tentar reservar para esses setores de companhias. Que é a mesma coisa que vai acontecer aqui. E vai estar você lá lutando para criar coisas novas possibilidades. Assim espero. Vai ser nós lá no nosso pequeno barquinho de pesca contra os navios grandes. Não, tamo junto, viu? Os barquinhos de pesca. Terceiro e último quadro é o Cannabis Indica, que é onde a gente pede uma sugestão sua, que pode ser uma pessoa para seguir no LinkedIn, pode ser um filme, um podcast, algum conteúdo, alguma coisa relacionada ao cannabis ou psicodélicos que você acha interessante e queira sugerir para nossa audiência. Algo que eu acho que é muito importante das pessoas a entenderem sobre a cannabis é o tanto que a percepção dela mudou nesses últimos 100 anos e não por causa de algo que faz sentido. E assim, talvez na parte da lei eu entendo, mas o que me deixa mais chateado é o jeito que eles deram conta de mudar a percepção dessa planta com a igreja e a religião. Então, 100 anos atrás, a gente não tinha essa visão tão ruim sobre ela. Então, eu acho que é muito importante das pessoas entenderem as primeiras coisas que aconteceram para essa planta ficar ilegal. Então, no YouTube, por exemplo, tem muitos vídeos de Reefer Madness nos anos 60, 70, em as propagandas que o país estava colocando para dar conta de proibir essa planta. E praticamente naquela época tinha muito preconceito contra os negros, por exemplo. Muito racismo contra negro, mexicano, falando que eles convenciam as mulheres brancas para poder usar essa droga, deixava elas loucas, pessoas que usavam isso daqui perdia a cabeça, pulava de prédios, assim, muito lixo.
que tentaram passar isso daí como algo verdadeiro. Aí depois, um pouco mais antigo sobre isso daí, nos anos 40, durante a Guerra Mundial II, tem um documentário que foi pelo USDA, United States Department of Agriculture, o nosso órgão de agricultura, praticamente o Embrapa dos Estados Unidos. Durante aquela guerra, a gente estava brigando com o Japão e maioria do flax que a gente usava para tecidos, coisas assim, vinha daquela área. Então, quando começamos a brigar com eles bloquearam aqueles exportes para os Estados Unidos. Aí a gente precisou de achar alguma outra forma de poder criar tecidos para a gente continuar indo na guerra. Paraquedas, roupas, uniforme de exército, coisas para os barcos, navio, tudo isso. Aí foi... E nesse ponto já tinha 20 e tantos anos que tinha bloqueado essa indústria de hemp. Aí o departamento criou um programa, uma propaganda, convencendo os fazendeiros dos Estados Unidos para poder crescer em hemp de novo, para ser processado nessas coisas, para a gente poder ganhar guerra. E foi algo muito importante aqui. Aconteceu por quase 10 anos em que eles tinham legalizado para os fazendeiros crescerem isso de novo, para a gente poder ganhar a guerra. Isso era indústria só de textile, então não afetava nada de drogas para a pessoa poder fumar, nada não, era só para corda, tecidos, coisas assim. E foi isso daí que uma das partes que ajudou a gente a ganhar essa guerra, porque senão ia ter acabado aquelas coisas que a gente usa do dia a dia. E foi um sucesso muito grande, muitos estados começaram a crescer e um suporte muito grande para o país pelos fazendeiros. Só que depois que ganhamos a guerra e as coisas voltou ao normal, aí eles fecharam de novo sem nenhuma explicação e deixou banido até quase mais 70 anos. Mas eu não entendi, isso é um documentário? Não só um documentário, é a propaganda que foi criada pelo Departamento de Agricultura, igual o Embrapa. Então como é que eu acho essa propaganda? Eu mando pra você o link aqui, mas Pra galera, pra audiência, vai estar na descrição do episódio, vai estar nas nossas redes, mas assim, se você puder falar então pra quem estiver ouvindo. Hemp for Victory, um documentário, uma instrução oficial dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos no ano 1942. Bueníssimo. Muito bom, Rafa. E vem cá, como é que antes da gente se despedir, como é que as pessoas te encontram, se alguém quiser trocar uma ideia com você, te seguir, em qual rede social, e depois, enfim, como é que as pessoas encontram a USA Hemp, a Redwood Foundation? Então, social media, eu estou no Instagram, hemp.rafael. Social media é algo que eu tô começando a usar mais. Passei quase uns 2 anos que quase não entrei em nenhum. Foi excelente, mas por causa do jeito que o mundo está agora e as conexões, eu entendo que temos que todo estar lá, né? A gente sucumbe, sim. Em termos das companhias, nós temos a usahempbrasil.com. Essa daí é onde que você dá conta de entrar na nossa divisão brasileira. E em termos do cigarro é a redwoodreserves.com. Pronto. Fechadíssimo, adorei nosso papo, Rafa, você realmente manja muito e eu adorei descobrir coisas aqui que eu não fazia nem ideia a respeito de Brasil mesmo e também, obviamente, dos Estados Unidos. Então, eu quero te agradecer a sua disponibilidade de compartilhar com a nossa audiência tanta sabedoria. As portas do Cannabis hoje estão abertas para você e também de outros lugares para onde eu for escrever. Acabo de me dar conta de que você é uma ótima fonte para falar também de Estados Unidos, então já quero deixar aqui esse espaço aberto. E é isso, te agradecer, volte sempre. Não, Anitta, muito obrigado por nos ter aqui. O seu show no YouTube é incrível, o seu podcast, ele traz muita sabedoria da indústria e mostrando para a população que isso daqui é algo muito sério, olha esse tipo de pessoas, escuta as histórias que eles estão passando e o tanto que essa indústria está mudando. Então é um trabalho excelente e muito necessário. Obrigado por estar aqui. E igual eu falo para as pessoas toda vez, né? Nós não somos nada especial, não somos gênios que descobriu o ouro pela primeira vez, nada assim não. Só somos alguém que teve coragem de não desistir nessa indústria, não importa os desafios que ficam sendo jogado em nós, e estamos ao ponto que é uma corrida de time, né? Estamos em uma jornada bem aqui em que
Temos um conhecimento muito avançado, talvez até um dos mais do mundo, em termos de como crescer essa planta, produzir qualidade, fazer aquilo ali chegar ao produto final. Só que é bem aí onde que a nossa corrida meio para. A gente tem que passar o fogo para o próximo, que é esses doutores, os pesquisadores que estão pegando esse material e falando, ok, temos essas qualidades diferentes aqui de remédios, vamos ver como que isso daqui funciona com os pacientes, qual que é os resultados científicos, que isso daí é o que vai trazer essa próxima seriedade que essa indústria precisa, né? Então, é uma jornada de todo mundo que está na indústria. Perfeito, Rafa. E aí eu vou ter que discordar de você, porque vocês são, sim, especiais. A história de vocês, eu não canso de falar, tá? E é assim, e não é porque é patrocinador, não. É assim, USA Hemp, pra mim, desde o momento zero e até depois, vai ser, assim, realmente uma empresa modelo, obviamente com seus erros e acertos, mas, assim, uma empresa modelo de coragem, de ousadia, e eu sou fã. Então, é isso, Rafa. Obrigado e tamo junto. Graças a você que ficou com a gente até aqui, sinal de que curtiu o papo. Então, que tal compartilhar esse episódio nas suas redes e nos seus grupos de WhatsApp? Bora contar pra todo mundo que a indústria da cannabis já é uma realidade e avisar pra quem quiser participar dela que a hora é agora. Se quiser se comunicar comigo, é só escrever pra cannabishoje@gmail.com. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar todas as terças-feiras, é apresentado por mim, Anitta Crepe, e é produzido pela Leopoldo Electrical Group. Beijos e até semana que vem!